Graça e paz, amados, sejam muito bem-vindos uma vez mais à nossa célula em família. Nós vamos dar continuidade à epístola aos Filipenses e eu convido você para pegar a sua Bíblia e abrir em Filipenses capítulo 3. Hoje vamos estudar algo muito maravilhoso que é o serviço. Todos nós temos um serviço, temos uma função, temos a oportunidade de ser úteis na casa de Deus. O apóstolo Paulo trabalha dentro deste assunto, mostrando para nós que quando nós estamos desejosos de servir, sempre existirão situações opostas a isso. Não? Deus nos chama para servir, Deus nos chama para o exercício de alguma função, Deus nos chama para alcançar algum propósito, para abençoar pessoas, e abençoamos pessoas por meio da obra que nós fazemos para Deus, em Deus e também na igreja. Mas lembramos, sempre existem contrariedades, existem oposições, existem problemas que se interpõem entre nós e este grande e maravilhoso propósito de Deus. Você vai acompanhar comigo o título da nossa lição de hoje, é Protegendo a Soberana Vocação. E nós vamos ver 4 pontos dentro do capítulo 3, versículo 1 até o versículo 16, 4 pontos sobre este assunto de vocação, sobre este assunto do nosso chamado em Deus, do chamado que Deus faz a cada cristão, chamado feito dentro da igreja, para o benefício da igreja, como fala em Efésios, a edificação do corpo de Cristo. O primeiro ponto nosso é tomar cuidado com os enganadores. Você vai ler comigo, capítulo 3, versículo 1 a 3, diz o seguinte: Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. O apóstolo Paulo ele tem um posicionamento contra aquelas pessoas que aduzem religiosidade dentro da igreja, mas que na verdade cujo propósito é impedir que a igreja desenvolva o seu autocrescimento. Mas como assim? Quando nós estamos servindo na igreja de Deus, sempre existirão pessoas que tratam de nos impedir de uma ou outra forma a servir. Você pode ver, existem correntes de pensamento em igrejas diversas que elas acabam destruindo ou contrariando os planos de Deus. Existem, naqueles tempos do apóstolo Paulo, existiam pessoas que se interponham entre os servidores de Deus na igreja e entre aquele propósito de servir. Existe um propósito em servir. Não? E é muito importante a gente salientar o seguinte: o serviço é qualquer atividade feita para Deus, em Deus e na igreja, que produza desenvolvimento e que abençoe o corpo de Cristo. Esta epístola é escrita aos Filipenses, não? Que foi a única igreja que desde o começo insistiu em participar, em abençoar, em acompanhar o apóstolo Paulo na pregação do Evangelho. Mas eles tinham também hereges naquela época. Eles tinham o gnosticismo, eles tinham ondas de pensamento que queriam impedi-los de continuar, ou seja, queria influenciar para que eles não continuassem no desenvolvimento da obra de Deus. Muitas vezes você começa a servir na igreja e aí você começa a escutar certas vozes ou pessoas começam a se interpor entre você e falar, mas servir para quê? Não, sempre teremos criticadores. Não, a crítica ela é um fator positivo, desde quando ela seja uma crítica participativa. Não, desde quando a pessoa que faz a crítica esteja dentro do corpo e fale, olha, eu posso até não estar de acordo, mas nós somos um só exército, nós somos um só corpo, eu vou continuar nessa batalha, se lá na frente eu tiver razão, Deus muda o coração de vocês, mas eu vou continuar. Isso é uma crítica produtiva, satisfatória, porque a pessoa está disposta a pagar o preço de permanecer no corpo. As partes do corpo, como dissemos, são partes diferentes. Um é cabeça, um pensa, um é olhos, vê, outro é mãos, pega, outro é pernas, alcança. Não há como uma parte, se a minha mão quiser ocupar a função do pé,
O corpo ele vai se derrubar a si mesmo. Não? Se o meu ouvido quiser ocupar a função dos olhos, a coisa não vai funcionar. Então, cada um de nós temos uma funcionalidade no corpo, temos uma prática no corpo, ou seja, dentro da igreja nós temos diversas funções, serviços, ministérios. Não, nós temos pessoas que ficam na portaria, nós temos professoras de escola bíblica dominical, nós temos líderes de célula, nós temos supervisores, nós temos pessoas que cuidam da igreja, temos a pessoa que abre a igreja, temos a pessoa que fecha a igreja. Ou seja, queridos, temos a pessoa que, quando há alguma obra, alguma campanha, a pessoa se esforça para fazer aquilo e o faz muito bem. Ou seja, nós somos um corpo, não? E o importante é que cada um consiga desempenhar em Cristo, a sua função no corpo, porque isso gera crescimento, não, independente da função. A sua função pode ser uma função exposta, como esta, falar ao público, ou pode ser uma função anônima, não, mas independente da função, dentro da igreja, todas as funções abençoam e participam no crescimento e na funcionalidade harmônica do corpo. Então o apóstolo Paulo ele está tocando nesse aspecto. Não? Tem pessoas que vão ao campo missionário, tem pessoas que doam para que outras vão ao campo missionário, tem pessoas que ajudam de alguma forma, ou seja, existe uma harmonia no funcionamento do corpo. E ele nos alerta, olha, cuidado com os cães, cuidado com os falsos irmãos. E é engraçado, digamos assim, Policarpo de Esmirna, ele escreve uma outra epístola aos Filipenses. Não é uma epístola canônica, não é parte da Bíblia. Policarpo de Esmirna foi bispo de Esmirna até o ano 155 aproximadamente, quando foi martirizado. E ele escreve uma carta à igreja de Filipos, no mesmo teor, falando, cuidado com os falsos irmãos. Ou seja, pessoas que querem te impedir de desenvolver qualquer atividade benéfica para o corpo de Cristo. Não, nós temos uma vocação e nós precisamos cuidar soberanamente dessa vocação. O próximo ponto são as credenciais dos apóstolos. Não, nos versículos 4 a 7, você vai ler aí na célula, eu não vou ler agora para aproveitar o tempo. Paulo ele apresenta o currículo dele, não, ele fala, em suma ele diz o seguinte: hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, ou seja, ninguém como ele tinha tantas qualidades, digamos, para se apegar à carne, para se apegar a fatores religiosos. Esses falsos irmãos, esses cães que ele menciona, eram pessoas que aduziam características de piedade, não? Mas eles não eram, não? Pessoas que de repente, dentro da igreja como um todo, não só da nossa, meu amado, dentro da igreja brasileira, dentro da igreja universal, pessoas que falam, não, mas vamos fazer dessa forma, não, e enganam, tiram as pessoas do caminho, não? Pessoas que acabam fazendo, eu posso mencionar um caso clássico, não? Que aconteceu nas Guianas, pessoas como Jim Jones, não? Que seguiam no caminho do Senhor, mas de repente começaram a fazer a obra do jeito deles e acabaram levando a suicídio coletivo umas 700 pessoas, se não me engano o número, não? São pessoas que não fazem obra de Deus segundo o coração de Deus, mas que fazem obra de Deus segundo a vontade delas. Isso não é proveitoso para o corpo, isso não produz frutos para o corpo. Se eu estou executando qualquer funcionalidade dentro da igreja, em harmonia com o corpo, em harmonia com pastores, com supervisores, com líderes e com a congregação em geral, aquela função, seja mínima, ela produz saúde para o corpo, produz fruto para o corpo, produz crescimento para o corpo, e a igreja ela vai crescendo e sendo abençoada. Então, Paulo tinha as credenciais mais do que qualquer homem da sua época, não? Ele tinha todas as credenciais, educado aos pés de Gamaliel, uma fortíssima escola teológica daquela época, mas ele prefere não se aferrar a isso, ele prefere não se apegar a isso, ele prefere a Cristo, não? E vamos lá, o terceiro ponto, ele fala, prefiro a Cristo, versículos 8 a 11, esse eu vou ler com você me acompanha, ele fala assim, na verdade eu considero tudo como perda,
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ou seja, por mais que ele tenha todas as características para se posicionar contra os falsos irmãos, contra os cães que ele menciona, ele prefere a Cristo, ele não faz uso dessas credenciais, não, ele prefere a simplicidade do Evangelho, a beleza, a formosura da simplicidade do Evangelho. Logo depois deste terceiro ponto, onde encontramos a máxima do apóstolo Paulo, que ele diz, é melhor ser nada estar em Cristo e ser achado nele, nós passamos ao quarto ponto. Este quarto ponto nós linkamos com o primeiro, que é seguir no chamado na luz do Senhor. É dos versículos 12 até o versículo 16. E nós trabalhamos da seguinte forma: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós encontramos um ponto tremendo, um ponto maravilhoso, não? Que lá no primeiro tópico que nós estudamos, ele nos chama, o apóstolo Paulo nos faz um alerta para tomar cuidado com os enganadores, que são pessoas ou situações que acabam se opondo entre nós e a vontade de Deus, ou seja, entre nós e o serviço de Deus, não? Muitas vezes são falsas doutrinas, muitas vezes são discussões teológicas intermináveis, muitas vezes são pessoas que criticam sem nenhuma função, sem nenhuma produção. E Paulo ele faz esse link entre esses dois pontos, não? Temos que tomar cuidado com os enganadores. Por quê? Porque nós precisamos seguir no chamado de Deus para as nossas vidas. Chamado de Deus que é ser igreja, o primeiro chamado para nós que é ser servos, que é servir, que é fazer a vontade do Pai, que é servir na casa de Deus de diversas maneiras, naquilo que for necessário. Não, muitas pessoas querem servir só no louvor, não. É um ponto que sempre tem dado historicamente, tem gerado conflitos na igreja, é o ponto de louvor e adoração, não? Pessoas que, eu nasci para cantar e tem que ser dessa forma, e eu sinto isso, e acabam saindo do propósito de Deus, não? Existem outras pessoas que de repente querem ser líder, mas Deus ainda não chamou elas para aquilo, elas precisam seguir um passo, mas eu já estou preparado, já. Queridos, Deus nos chama, assim como o apóstolo Paulo esteve escrevendo aqui nesta epístola, Deus nos chama, Ele preparará a todos nós um lugar perfeito de serviço, um lugar onde as nossas aptidões, as nossas qualidades serão plenamente utilizadas em favor do reino de Deus, em favor da igreja de Deus. Não? Tudo que nós fizermos, seja coisa simples ou complexa, seja o cuidado natural da igreja, seja a recepção na igreja, seja colocar o cone lá no meio da rua para tentar ajudar o trânsito, para que as pessoas diminuam a velocidade, para você entrar pacificamente na igreja, seja fazer uma limpeza na sala das crianças, seja pregar uma palavra aos domingos, seja pregar uma palavra de célula, toda obra, todo serviço feito com amor, não? Feito com amor, toda obra e todo serviço produz frutos. Seja ser professora de escola dominical, não? Ensinar a palavra para as crianças, gravar alguma aula no Inakids Media, ou quando abrir
quando for permitido termos salinha de crianças outra vez, seja dar aula para as crianças na salinha. Toda obra é bendita, toda obra abençoa a igreja. E toda obra ela alcança. Nós talvez não tenhamos a consciência do quão abençoador é aquilo que nós fazemos dentro da igreja, mas é abençoador, abençoa, edifica, não? E é muito importante, não, que você e eu tenhamos essa consciência, protejamos a nossa soberana vocação. No decorrer da nossa vida, aparecem muitas pessoas, aparecem muitas circunstâncias que querem se opor a isso. Lembre sempre que servir é a grande vocação. Não, servir é a grande vocação, ser servo, abençoar o próximo, de alguma forma, abençoar a obra de Deus é a grande vocação. E é isso que o apóstolo Paulo trabalha aqui nesta carta. Não? Ele trabalha esse cuidado que eu e você precisamos ter com a nossa obra, precisamos ter com o serviço a Deus. Não? Nós precisamos produzir e a nossa produção ela é feita dentro da igreja, ela abençoa a igreja e abençoando a igreja, a obra de Deus vai se perpetuando e vai alcançando muito mais vidas para Jesus. Não? Eu não estou fazendo uma apologia a que a gente não possa criticar, não é isso, não é isso. Não, você pode criticar, desde quando você esteja junto para trabalhar. A crítica precisa ser participativa. A crítica externa, ela muito pouco produz para o crescimento da obra do Senhor. Não, somos um corpo. Não? Às vezes o braço reclama para o corpo, estou com dor. Ele fez uma crítica porque talvez estão esforçando muito ele, então o corpo é obrigado a usar outro braço. É só uma analogia pueril, infantil, mas é só uma analogia para que entendamos que o importante é a participação na obra de Deus. Eu gostaria que aqui na nossa célula em família, você pudesse analisar o segundo ponto. Está ali na nossa lâmina de estudo. Quantas pessoas poderiam estar servindo em alguma área da nossa igreja, seja na igreja local, mesmo na igreja nacional, no país ou no mundo, mas se permitiram estorvar por pessoas ou situações contrárias? Quantas pessoas você já viu que passou pela nossa igreja, mas foram impedidas por situações? Eu não quero fazer desse jeito, eu não me submeto a isso, eu acho que Deus está falando isso. E elas acabaram desprotegendo a sua soberana vocação, acabaram desprotegendo a sua capacidade de serviço, não conseguem servir, não conseguem gerar crescimento para a igreja e não conseguem produzir nada, não. Então, aí na sua célula, falando de forma anônima, é o que a nossa lâmina pede, faça um bate-papo deste assunto, ponderando quantas situações nos querem desviar do chamado. Não? Quantas situações, quantas pessoas passaram, não? Quantas pessoas trataram de desviar você do serviço a Deus, trataram de fazer críticas, trataram de falar mal. Irmãos, nós somos corpo, igreja, e corpo é comprometido com ele mesmo. Um corpo não se danifica a si mesmo. Um corpo não se belisca, um corpo não se morde, um corpo não se chuta, um corpo não se arranha, um corpo não se machuca. Um corpo se edifica, se constrói, se alimenta, se nutre e vai em crescimento saudável e crescimento harmônico. Usa do anonimato para falar de casos específicos, mas veja, compartilhe os casos. Então, tal situação, aquela pessoa teria sido uma grande bênção na igreja, teria alcançado muitas pessoas, mas estorvou o seu chamado, permitiu que o seu chamado fosse atrapalhado, fosse estorvado e não conseguiu cumprir essa vocação dentro da igreja. Meus amados, compartilhe isso na célula e que seja isso de grande bênção para você e para a sua família nesta noite. Que todos tenhamos uma excelente célula em família, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.